alcancemos mais pela graça de Jesus. Deu certo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E chegou então o momento da gente começar, né? Vamos começar e vamos pedir a bênção de Deus para nós darmos início aí à nossa classe, então, tá bom? Vou pedir aqui para o irmão Evaldo fazer essa oração. Você pode orar para a gente, irmão Evaldo? Sim, sem problema. Todos me ouvem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, louvamos o teu nome nesta hora, pela a sua grandiosidade, meu Deus. Louvamos a ti, meu Deus, que em tão boas condições nos encontramos neste momento para estudar a tua palavra, para conhecer mais de ti, Senhor. Abençoe-nos, portanto, todos os participantes desse grupo. Abençoe o pastor Tiago e o pastor Enéas, que vão ministrar esse programa. Que o Senhor possa, Senhor, acima de tudo, nos dirigir, meu Pai. Estar conosco e nos orientar e nos fazer entender tudo que aqui foi ensinado. Toma-nos em tuas mãos nesta hora, nós oramos em Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Ok. Pastorzão, pode ir. Pode assumir aí, a gente vai... Vamos juntos. Vai ajudando aí com os comentários e etc. Ok. Mais uma vez, gente, boa noite. Boa noite. Bom poder aqui estar com vocês de novo, não é? Semana passada, vocês sabem, foi uma semana muito tensa e intensa, né? Tive tristeza de ter que sepultar minha avó. Muito duro para a família. Boa parte, a grande maioria ainda não é cristã, então não tem a mesma esperança que tenho e que nós temos, não é? Mas tive a oportunidade ano passado de entrar no tanque batismal com minha avó, batizou, e louvado seja Deus porque poderei reencontrar a minha avó em breve. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema de hoje é um tema incrível. Toda vez que falo sobre o assunto, me emociono, e caso isso aconteça aqui, tenha paciência com o pastor, tá bom? A volta de Jesus, ela é uma verdade plena, absoluta e impactante. A volta de Jesus é o nosso foco e único foco, não é? É ver Jesus voltar para nos buscar e poder morar com Ele eternamente. Nós pregamos o Evangelho por causa da volta de Jesus. Nós aceitamos a Jesus porque Ele nos ama, mas também porque queremos um dia morar com Ele eternamente. Nós oramos pela nossa família também por causa da volta de Jesus. Nós estamos aqui reunidos agora por causa da volta de Jesus. A volta de Jesus, ela trará a recompensa, não por causa dos nossos méritos, como nós temos estudado, né? Mas ela trará recompensa para nós por causa da justiça de Cristo e apresentará a todo o universo, inclusive para o inimigo das nossas almas, que Deus é justo, e inaugurará uma vida que nunca mais teremos que enterrar os nossos queridos, chorar, ter doença, ter cansaço. Não vamos... O pastor me rodou um dia desses falando aqui para a gente, falou que a gente não vai precisar mais trocar interruptor. Eu achei muito interessante essa simplicidade. Não vamos precisar mais trocar lâmpada. Não vamos precisar mais, enfim, fazer coisas que para nós aqui é extremamente importante para que possamos ter uma vida adequada ao mundo que a gente vive. Nós nos adequaremos às mansões celestiais. Que após esse estudo a gente possa, mais do que continuar sonhando com o céu, a gente possa viver o céu em nós, em nossa vida diária, e que isso possa também nos impulsionar a cada dia a apresentar essa verdade impactante de que Cristo irá voltar para nos buscar, e eu creio ainda em nossa geração.
Então, meus amigos, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mais uma vez aqui meu cachorro está querendo participar da classe, mas daqui a pouco ele faz silêncio. Tá bom? Um prazer estar aqui com vocês. Antes da gente falar propriamente assim sobre os fatos que acontecerão, os aspectos que serão visíveis por ocasião da volta de Jesus, eu queria conversar um pouquinho com você, eu queria que você participasse, inclusive, desse momento. Eu queria falar um pouquinho sobre o que vai anteceder a volta de Jesus. Assim, nos primeiros 7, 8 minutos, falar um pouquinho sobre isso. O que antecederá a volta de Jesus? Como estará o mundo antes da volta de Jesus? O que a Bíblia diz sobre isso? Será que a Bíblia ela nos dá um panorama sobre o que estará acontecendo no mundo antes da volta de Jesus, antes do retorno do nosso Senhor? Será que nós temos textos bíblicos e nós temos assim fundamento para dizer, olha, o mundo que nós vivemos hoje já foi predito, já foi dito que estaria assim já há muitos anos atrás? Será que a gente tem fundamento para isso? Eu estou fazendo uma pergunta e é para você realmente assim participar. A gente tem muitos textos bíblicos, eu vou citar alguns aqui, de alguns eventos, de alguns fatos que o próprio Cristo predisse, né? E eu queria que você participasse desse momento, de algum texto, alguma coisa que você lembra, alguma coisa que causa impacto no seu coração e que você está tendo assim o privilégio de fazer parte de um povo, de uma geração que está podendo contemplar algumas coisas que a Bíblia já havia predito e que está acontecendo aí no seu tempo. Você queria participar desse momento? Pode participar. Olha, pastor, eu sei, de acordo com a Bíblia, que isso vai acontecer antes da volta de Jesus. Isso já aconteceu, ou que isso está acontecendo, isso foi profetizado. É o momento da gente participar agora. Como estaria o mundo, né, antes da volta de Jesus? Pastor, um versículo que me impacta muito é Mateus 24, né? Que fala que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. Isso aí, para mim, é muito impactante, mesmo a gente já sabe que isso aí já aconteceu, né? Assim, ou seja, a volta de Jesus está muito mais iminente do que no passado. Sim, sim, muito bom. Então, ele citou aí o texto, o capítulo de Mateus 24, que é quando Jesus ali, falando com os discípulos, ele apresenta alguns aspectos, alguns fatos que aconteceriam antes de sua volta. Ele citou aí fatos no mundo natural, né? Citou aí na lua, no sol. Tem mais alguma coisa que você lembra e que aconteceria antes da volta de Jesus, que foi profetizado, que foi predito da Bíblia, que foi dito por Jesus ou pelos profetas? Alguma coisa que lembra você, que mexe contigo quando você lembra desse fato? Pastor, eu aqui, Ana Marta. Pastor. Ana Marta falando. Irmã Ana Marta e depois irmã Eduardo. Além desse que nosso irmão Júnior falou, eu não sei se exatamente fica em Mateus, mas sobre os falsos cristos e falsos profetas. Também Mateus eu até estou tirando... e também Mateus 24. O engano será baseado nos sinais e prodígios que muitos profetas, muitos se dizem pastores de ovelhas, né, líderes de grandes igrejas, que assim, motivados por algumas coisas, como ganância, ou uns até por engano mesmo, de repente fazem porque não sabem que estão sendo usados pelo inimigo para levar muitas pessoas ao engano também. E muitos fazem porque, entendeu? De fazer com que muitas pessoas se percam, porque o que importa para ele, ou para esses, infelizmente, né, que são nossos irmãos, carecem também o perdão, né? Temos que orar por esses falsos profetas, porque enquanto a porta da graça está aberta, a esperança para esses também, né? Assim como Deus me alcançou, porque eu fiz parte também de um grupo muito grande, famoso de igreja,
onde eu estava ali achando que estava tudo certo, que eu estava no lugar certo, que eu estava servindo a Deus no lugar certo. Mas, na verdade, eu estava cooperando sem saber, não era exatamente totalmente por mal, mas por ignorância. Eu estava cooperando para mais pessoas, através do meu testemunho, que era real, né? Que Deus tinha feito por mim, eu me converti a Deus, e eu estava atraindo pessoas através do meu testemunho para aquele lugar. Então, a gente tem que contar que muitas pessoas nesse meio são pessoas sinceras, que o Espírito Santo está trabalhando, né? O Espírito Santo está trabalhando na vida dessas pessoas. E esse é um sinal muito forte que acho que marca a minha vida e que é real. Sim. E hoje, agora, graças a Deus, ontem, foi dia 7 agora de julho, fez 2 anos que eu fui batizada na Igreja Adventista. E estou muito feliz, né? Então, é um testemunho que eu sei que dá para fazer uma comparação, porque eu vivenciei e vivi uma situação assim, em que achava que estava no lugar certo, mas agora eu vejo que Deus me tirou de lá com mão forte, graças a Deus. Amém. Deus louvado. Mateus 24, o próprio verso 4, né? Jesus diz, né? Cuidado, né? Que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, né? E enganarão a muitos. Ele ainda diz, ainda no mesmo capítulo, que nos últimos tempos, né? Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Jesus disse isso aproximadamente aí 2000 anos atrás, não é? E isso já acontecia de certa forma no seu tempo, mas ao olhar para o mundo religioso hoje, para o mundo em que nós vivemos, parece que Jesus estava falando algumas horas atrás, não é? E a gente consegue perceber isso muito claramente acontecendo em nosso tempo. Então, sinal no mundo natural, sinal do mundo religioso também. Irmão Eduardo que pediu para falar também aí. Então, vou completar com sinais do mundo social, do mundo político. Também Mateus 24, que fala de guerras, rumores de guerra, nação contra nação e fome em vários lugares. Sim. Então, nós concluímos aqui que Mateus capítulo 24 se torna aí uma leitura obrigatória nossa para entendimento de todos os sinais da volta de Jesus. Exatamente. Mateus 24, então fica a indicação para todos os nossos amigos aí, nossos irmãos, fazerem a leitura assim que terminar esse estudo de hoje. Muito importante. Irmã Célia Neves pediu para falar. Você tem a palavra, irmã. Irmão, sim. A Bíblia fala que assim como foi nos dias de Noé, há de ser na vinda do Filho do Homem, né? Sim. Haverá casamentos, haverá festanças, e o que nós estamos vivendo agora, no momento, é isso. Mesmo tendo um problema de saúde, de doença, as leis humanas não são respeitadas. Então, as leis divinas também não estão sendo respeitadas. Sim, muito bom. Marcélia lembrou de algo muito importante, né? Jesus, a Bíblia fala assim, aí virá repentina destruição, não é? Sim, pode falar. Beleza, está falando. Fazendo um adendo que a irmã Ana Célia falou, Ana Marta, perdão, tem a parábola também do joio, né, que está em Mateus 13, só para ajudar ela aí também. Quando Cristo vier e quando Deus vier separar o joio do trigo, então o joio vai estar em todos os lugares, assim como o trigo. Então o trigo pode estar na igreja adventista, vai estar numa igreja católica, vai estar numa outra denominação. Jesus vai buscar o trigo lá e vai separar o joio também de dentro de qualquer igreja. Só para fazer um adendo para ela. Sim, isso também é sinal da volta de Jesus. Sim, meu amigo. De todos esses sinais aí, o mais importante, pelo menos eu vejo dessa forma, também está em Mateus capítulo 24, no versículo 14. Exatamente. A pregação do evangelho a todo mundo. Amém. Esse é o maior de todos os sinais da volta de Jesus. Ou seja, todo o planeta Terra
vai abrir espaço para a pregação do Evangelho. Amém. Quando isso acontecer, vocês podem ter certeza que Jesus já está pertinho, já está chegando, já está saindo do céu já quase. Sim. Amém. É assim mesmo. Muito bem falado. Eu costumo dizer, em algumas pregações que faço sobre a volta de Jesus, é que nós não devemos tanto nos preocupar com os sinais no mundo natural, no mundo social ou político. Eles irão acontecer. Eles irão acontecer. São sinais que o próprio Cristo predisse, não é? Ele disse que iria acontecer. Tem acontecido e continuará a acontecer. As pandemias, não é? A gente está vivendo, talvez, já teve outras pandemias, mas uma pandemia que fez o planeta inteiro, o globo inteiro parar, essa é a que vai, talvez, entrar para a história nesse sentido. Então, pandemias, mortes, o próprio Jesus disse também sobre a falta de amor, a irmã Célia falou sobre isso, né? Aí, a gente está vivendo um período de doença, de problema na saúde, as pessoas estão aí vivendo, fazendo festa e não estão nem aí para nada. A falta de amor um pelos outros, o amor iria esfriar, o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24. Mas o irmão Eduardo, ele tocou num assunto muito importante, que é a pregação do Evangelho. Joel capítulo 2, verso 28, vocês podem ler depois, vai falar um pouco sobre o sinal também sinais da volta de Jesus. E o maior sinal da volta de Jesus, os maiores sinais, não é no mundo natural. Eles vão acontecer, eu querendo ou não. Os terremotos já acontecem há muitos anos. Você vai no século XIX, mais de 40 terremotos ali, causaram mais de 350 mil mortes, né, que foram relatados. Você vai para o século XX, mais de 100 grandes terremotos aconteceram naquele período, provocando a morte de aproximadamente, ou mais ou menos, 2 milhões de pessoas. Você teve questão do Sol, da Lua, queda das estrelas. Você tem falso profeta desde a época de Cristo. A NASA constatou que no último século a temperatura da Terra subiu 1 grau. 1 grau, e isso é algo que causou desequilíbrio natural absurdo no nosso planeta. Então, olhe para o mundo político. O que falar do mundo político? Desde que eu me conheço por gente, eu tenho 34 anos, eu não consigo me lembrar de um ano que o nosso país passou sem crise política, que o mundo passou sem crise política, né? Obviamente, crise ética, crise moral. Interessante é que tudo isso a Bíblia já predizia, não é? Então, nós podemos confiar de que Deus é fiel em cumprir a sua promessa. E quando nós falamos sobre esses sinais, quando a gente coloca na mesa todos esses sinais, falsos profetas, falta de amor, etc., nós podemos afirmar uma coisa que está relatado em Lucas, eu acho que Lucas 18, se eu não me engano, né? Acho que é Lucas 18, Lucas 21, uma coisa assim, verso 18, Jesus diz assim: quando essas coisas acontecerem, ergam as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Nós podemos iniciar o estudo de hoje dizendo o seguinte: com todas as letras, Jesus está voltando para nos buscar. E o maior sinal da volta de Jesus é uma igreja preparada de acordo com Joel capítulo 2. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos últimos tempos será derramado sobre toda a carne, não é? E característica de um povo que tem profecia, povo que tem sonhos, visões, mas sobretudo o povo que está firmado na palavra de Deus. E com isso, a pregação do Evangelho vai avançar, e Jesus volta para nos buscar. Podemos iniciar hoje o nosso estudo dizendo: Jesus está voltando, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Senhor Jesus está voltando para nos buscar, e eu não vejo a hora desse dia chegar para poder abraçar o meu Jesus e poder reencontrar os nossos amigos e poder, então, assim, ter a vida eterna inaugurada e receber uma coroa de vida eterna do próprio Jesus. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado. Então, a gente está vivendo um tempo que não é um tempo de medo, não é um tempo de pavor. É um tempo de acordo com Jesus, Lucas capítulo 21, verso 28. A pessoa colocou aqui, irmã Cristina. Lucas capítulo 21, verso 28. Ergam as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, estamos vivendo em período de pandemia, período de falta de amor, período de guerra, rumores de guerra, terremoto. Esse dia teve um tufão aí em Santa Catarina que estragou um monte de coisa lá, pessoas morreram. Ergam as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Pastor Enéas, quer falar um pouquinho?
Não, tá tudo certo. É isso mesmo. Na verdade, nós conseguimos já ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Exatamente. Eu creio nisso. Vamos lá, vou compartilhar aqui agora a tela com os irmãos do nosso estudo de hoje. Poucos PowerPoints, e vamos falar um pouquinho sobre como será a volta de Jesus, não é? O último império, né? Qual será? A gente tem na Bíblia muitos impérios que foram conhecidos, né, de todos nós. Alguém quer citar aí um império conhecido da Bíblia, que muito famoso, que é citado na Bíblia, às vezes até mais de uma vez? Alguém quer citar um império aí? Cita aí, irmão Eduardo. Império Romano, irmão Rivelino. Império Babilônico, né? Império Babilônico, não é? Alguém mais quer citar um outro império? Persa. Foram muitos, tantos impérios. Ao longo da história do nosso mundo, nós passamos por muitos impérios. Impérios que prosperaram, impérios que reinaram durante muitos anos, mas impérios esses que foram estabelecidos, mas caíram. Impérios esses que ganharam poder, ganharam guerras, saíram vencedores em batalhas, mas que hoje não existe mais. Naquela época, quem diria que o Império Babilônico ele não existiria hoje mais, não é? Quem diria naquele período, do período dos egípcios, que o império, que aquele reino, né, dos egípcios não existiria mais? Quem diria que o Império Romano, em algum momento, obviamente nós sabemos que chegará um tempo em que a ferida mortal será curada, não é? Isso é um tema para um outro estudo. Mas quem diria que aquele império que oprimiu, que reinou durante tantos e tantos anos, não teria a mesma força, talvez, que teve naquele período, não é? Impérios vieram e impérios foram. Mas hoje a gente vai falar sobre o último império. E império esse que cremos que será o único império que será estabelecido e não passará. E eu creio nisso e a gente vai conversar sobre isso. O tema de hoje vai falar sobre o maior acontecimento da história da Terra. O maior acontecimento. Não tem Hollywood que possa conseguir fazer com que isso seja assim, encenado através de atores e através de efeitos especiais. Não há peça teatral que talvez possa talvez mostrar para nós e chegar nem de maneira pálida próxima desse evento. Não é uma notícia como uma eleição de um presidente ou uma queda de um presidente. Não é uma notícia como a queda de um muro ou uma separação ou divisão de um país. A maior notícia e o maior acontecimento que marcará o início de uma nova história, né? Um novo início, um novo tempo para os filhos de Deus, é esse último império que será estabelecido, que é o reino da pedra, que Daniel vai dizer que saiu sem auxílio de mãos humanas, caiu no pé da estátua de Nabucodonosor, derrubou todos os reinos, e ela cresceu, foi estabelecida e durou para todo sempre, permaneceu para todo sempre. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre a volta de Jesus. Uma pergunta que me vem à mente, pelo menos a mim, né? Já me veio algumas vezes. Quando acabará o sofrimento? Essa foi uma pergunta que Abacuque fez para Deus, não é? Até quando, Senhor? Até quando, Pai? Até quando, Deus? Sexta-feira, quando sepultei a minha avó e esperei todos saírem dali, vi minhas irmãs saindo, chorando, minha mãe desesperada, desmaiou, e fiquei ali um tempinho ali, próximo da onde minha avó foi sepultada, junto com outros túmulos ali, e eu erguei a cabeça para o céu e essa pergunta foi que eu fiz para Deus: Senhor, até quando, Pai? Até quando, Senhor? Até quando nós continuaremos a sepultar os nossos queridos? Até quando nós teremos
pandemias? Até quando nós veremos o sofrimento? Até quando, Pai? E essa é uma pergunta que o profeta Abacuque fez, e eu faço de vez em quando porque eu anseio em ver esse último império sendo estabelecido, né? Os filhos de Deus aguardam esse dia. Você, filho de Deus, aguarda esse dia. Que dia é esse? O dia em que o pecado e as suas tristes consequências terão fim. Não mais morte, não mais dor, não tristeza, não mais doença, não mais problema, não mais separação, não mais briga, não mais desavença, não mais fechamentos de igreja. Nós teremos a presença do nosso Jesus para todo sempre ao nosso lado. Então nós sonhamos com esse dia, nós ansiamos com esse dia, o dia em que nós teremos a oportunidade de ter o nosso Jesus e todo sofrimento irá acabar, ok? Então, ele vai acabar, como eu disse, todo sofrimento irá acabar quando Jesus voltar. Qual foi a maior de todas as promessas, então, que Jesus deixou a nós? Eu queria que você abrisse aí rapidinho em João capítulo 14. João capítulo 14, verso de 1 a 13. Eu queria pedir o irmão Rivelino para ler para nós. João capítulo 14, verso de 1 ao verso 3. Esse é um verso que me emociona só de pensar em lembrar e saber que os discípulos ouviram isso da boca do próprio Jesus, sabe? Então, lê para nós, irmão Rivelino, João capítulo 14, verso de 1 ao verso 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Aleluia. Olha que benção. Os discípulos estavam tristes e preocupados, não é? Jesus conhecia o coração deles. E antes de Jesus cumprir a sua missão e depois morrer e ressuscitar, ser assunto ao céu, ele queria acalmar os corações dos discípulos. E ele disse, não se preocupem, não fiquem com o coração de vocês, não permita que os problemas entorpeçam a mente e o coração de vocês, porque eu vou, mas volto. E o lugar que eu vou lá para preparar o lugar. E esse lugar que eu vou preparar é para você. Esse lugar que eu vou preparar é para você e para sua família. É para você que me ama, é para você que decidiu aceitar a minha graça, Salvador. Estou indo, mas volto. E quando eu voltar, eu levarei você para mim mesmo. Olha que lindo isso. Para que onde eu estiver, você possa estar junto comigo também. Então essa é uma promessa, essa é uma das... É a maior de todas as promessas da Bíblia. Jesus falando para os discípulos. Eu voltarei. Voltarei. João capítulo 14, verso 1, verso 3. Voltarei. E se ele prometeu, ele voltará para nos buscar. Só você ter uma ideia, mais de 300 vezes é mencionado a volta de Jesus no Novo Testamento. Você já pensou isso? Mais de 300 vezes você encontra essa promessa sobre a volta de Jesus só no Novo Testamento. Isso é incrível. As promessas de Jesus, nós sabemos, elas são certas. Elas irão se cumprir, né? Isso é algo absolutamente certo, que a gente pode ter como absoluto, é o fato de que Cristo um dia voltará a esta terra. Queira eu acreditar nisso ou não, queira o presidente dos Estados Unidos aceitar isso ou não, queira o maior líder reconhecido pela sociedade ou pelo mundo político, líder religioso, acreditar nisso ou não, a volta de Jesus é certa. Ele virá para nos buscar e só no Novo Testamento existe mais de 300 vezes essa menção e essa promessa sobre a volta de Jesus. Se aquilo que foi prometido sobre a sua primeira vinda se cumpriu exatamente, que ele nasceria de uma virgem, que ele entraria em Jerusalém montado numa jumentinha, que ele iria ressuscitar no terceiro dia, enfim, se tudo que foi prometido, a morte, a forma como Jesus morreu, se tudo que foi prometido sobre a primeira vinda dele aconteceu, por que é que então não acontecerá exatamente como ele prometeu sobre a segunda vinda? Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Agora, nós precisamos aqui, juntos, estudar e ler a palavra de Deus, como Jesus vai voltar. Você é possível que já deve ter ouvido falar algumas teorias sobre isso, né?
Já fizeram até um filme sobre isso aí, não é? Tem um filme muito famoso que fala sobre volta de Jesus, sobre arrebatamento, sobre vida eterna. Filme que, se eu não me engano, o nome é Deixados para Trás, não é? Um filme que fez aí sucesso no mundo religioso e que aborda a volta de Jesus sobre uma perspectiva que a gente precisa saber se está de acordo com a perspectiva bíblica, não é? Como vai ser a volta de Jesus? Como Jesus vai voltar? Será que eu estaria andando num carro e aí, de repente, meu carro bateu e quando as pessoas vão lá ver, não tem mais piloto no carro, a pessoa não está lá, só está a roupa do documento enfim, porque o tênis do camarada está lá porque ele foi arrebatado. Será que é assim que a Bíblia diz? E a gente vai abordar essas temáticas hoje. Como Jesus vai voltar é a primeira pergunta que a gente vai tratar neste momento. Ok? Por isso quero convidar você a abrir a Bíblia em Atos capítulo 1, verso 11. Atos capítulo 1, verso 11. Ok? Depois nós vamos ler outros textos. Tá certo? Quem puder aí, irmão Eduardo, se você puder abrir, Atos capítulo 1, verso 11, lê para nós. Interessante esse texto. Atos capítulo 1, verso 11. Ok, acho que todos acharam, né? Sim. Vamos lá. 11. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Olha que interessante, né? Então, o anjo fala agora para os discípulos, para quem estava ali assistindo, vendo Jesus subir, e fala assim, ó: Jesus está subindo agora e ele voltará de forma espiritual. É isso que o texto está dizendo aí, irmãos? É isso que o texto está dizendo aí? Jesus voltará de forma espiritual. É isso que o texto diz para nós, irmão? Não. Pode ler. Não. Não é? Então, não. Primeira coisa que a gente precisa aqui aprender, o que o texto acaba de ensinar para nós. Jesus, ele vem de forma pessoal, de forma física. Ok? Nós veremos Sim. Jesus em forma corpórea. Há muitas pessoas que tratam a volta de Jesus de maneira espiritual. Acredito que alguns acreditam até que Jesus já voltou, se vocês não sabem, viu? Há uma linha de pensamento que acredita que Jesus já até veio de maneira espiritual. Ok? Mas nós acabamos de ler, e essa é uma promessa muito clara. Do jeito que vocês estão vendo esse Jesus subindo, vocês verão descendo. Eles estavam vendo Jesus, eles tinham tocado em Jesus. Então, essa é uma promessa, uma verdade plena, absoluta, e uma promessa que irá acontecer. Então, a primeira coisa é que Jesus virá de forma pessoal. Queria convidar alguém para o irmão, deixa eu ver aqui, escolher um irmão aqui para ler. Irmão Júnior. Irmão Júnior está aí? Tá aqui a câmera travada. Se ele puder ler Apocalipse capítulo 1, verso 9. Apocalipse capítulo 1, verso 9 também é muito interessante um texto que fala sobre... Acho que é Apocalipse 1, verso 9. Vamos lá. Falando os textos assim de cabeça. Eu me lembro, eu acho que é esse texto mesmo. Vamos lá. Não, Apocalipse 1, verso 7. Verso 7. Apocalipse 1, verso 7. Leia para nós. Isso. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Olha, e todas só... as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Olha só que interessante. Olha que interessante. Então, primeiro ele vem de forma pessoal.
Atos capítulo 1, verso 11 diz isso. Ele vem de forma física. Ele não vem de forma espiritual, não é? Como um vento, como escondido, né? Então ele vem primeiro de forma física. Nós vamos ver Jesus de forma corpórea, ok? Então, da maneira que nós vimos, que os discípulos viram Jesus crucificado, depois ressurreto, né? Ressuscitado. Nós vamos ver Jesus voltando com o corpo glorificado, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para nos buscar, e veremos a Jesus. Ele não pisa aqui, a gente vai conversar um pouquinho depois sobre isso, mas nós veremos a Jesus de forma corpórea. Ele não vem só para mim aqui na minha casa, no meu quarto, e nem só para você aí no seu quarto, ou dentro de um avião, ou dentro de um ônibus, ou dentro de um carro. Ele vem, como o irmão Júnior acabou de ler, ele vem nas nuvens, e todo o olho o verá. Um outro aspecto é que ele vem de forma pessoal, mas ele também vem de maneira visível. Ele vem de maneira visível, tá certo? Então a volta de Jesus será como um relâmpago, como diz Mateus capítulo 24, verso 27, não é? Como relâmpago, como se sai do Oriente, se posta no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Então, você imagina, o céu se rasgará de ponta a ponta, e eu fico imaginando o barulho que não irá fazer isso, rapaz. Os anjos tomando conta, a gente vai ler alguns versos sobre isso, tomando conta do céu, Jesus vindo com poder e grande glória, de forma corpórea, de forma visível, ok? E aí a Bíblia diz que todo olho verá. Isso significa que se Jesus estivesse voltando agora, eu que estou aqui no Brasil, e aqui são 7h48 da noite, lá no Japão são 7h48 da manhã, eles também veriam a Jesus ao mesmo tempo que eu estou vendo aqui. Ok? Então, todo olho verá. Como isso vai acontecer? Deus tem poder para fazer todas as coisas. Ok? Ele tem poder para fazer tudo. Não se esqueça que ele é onipresente. Não se esqueça que ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, todo olho verá. Que olho é esse? Aqueles que estão vivos por ocasião da volta de Jesus. Ok? Tanto os salvos quanto os perdidos que estão vivos aí, perseguindo, né, os cristãos da última geração, ok? Os que ressuscitam, né, por ocasião da volta de Jesus, vão ver Jesus também ali, não é? Já está aqui, mas os vivos, sobretudo, vão acompanhar todos esses eventos, né? Tantos os sinais, mas vai ver o céu se rasgando, vai ver o céu sendo tomado de anjo, vai ver Jesus aparecendo, não é? No início uma nuvenzinha pequena, daqui a pouco vai crescendo, 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 e é Jesus voltando. E todo olho vai ver, não é? Todo olho verá. Então, a volta de Jesus será de maneira pessoal, será de forma visível, como o irmão acabou de ler aí também, né? E Mateus, ainda capítulo 24, verso 26 e verso 27, ainda afirma sobre, vocês podem ler depois, como o irmão Eduardo orientou, capítulo 24 de Mateus é importantíssimo, como será a vinda do Filho do Homem, né? Falando sobre o relâmpago, e etc, e etc. Forma pessoal, forma visível. A Bíblia também diz, vamos ler um outro texto da Bíblia, da Palavra de Deus, que ele virá, de que maneira? Capítulo 24 de Mateus, verso 43. E aí, queria pedir aqui, a irmã Thaisa, se puder ler para nós. Mateus capítulo 24, verso 43. Se achar, você já pode ler para a gente, por gentileza. Boa noite. Boa noite, irmã. Mas considerei isto: se o pai de família soubesse que a hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Olha aí, e a Bíblia vai dizer que a vinda de Cristo é como um ladrão. Lá no capítulo 24, verso 36, ele ainda falando aí sobre a sua volta, fala que a volta de Jesus será uma surpresa, ok? Ele mesmo disse no início do capítulo 24 de Mateus que ninguém sabe o dia e nem a hora, senão o Pai, ok? Capítulo 24 de Mateus, ali no verso, a partir do verso 4, verso 3, Jesus disse, ninguém sabe o dia e nem a hora. E ele diz que a sua volta será como um ladrão. De que maneira? Será de surpresa. Isso significa, irmãos, que nós não sabemos o dia nem a hora, significa que a gente precisa vigiar,
nós precisamos estar com a nossa vida preparada, porque Jesus pode voltar amanhã, ele pode voltar depois de amanhã, ele pode voltar daqui a pouco, e eu preciso estar preparado para isso. Por isso que ele faz essa analogia aí do ladrão, que se o pai de família soubesse que o ladrão viesse, a hora que o ladrão viesse para atacar a casa, ele estaria com a casa preparadinha, não é? Então, ele compara a sua vinda para dizer que a vinda dele será uma vinda de surpresa, no sentido que ninguém sabe o dia e nem a hora, para dizer o seguinte: filho, então vigie e ore, se prepare, porque a hora que eu voltar, só o Pai sabe, ok? A Bíblia diz que só o Pai sabe o dia e a hora da volta de Jesus, para que nós não sejamos pegos de surpresa no contexto espiritual. Ok? Para que não sejamos pegos de surpresa no contexto espiritual. Para que possamos ter azeite de sobra na botija, não é? Possamos ter azeite de sobra suficiente na botija para que quando ele volte, para que quando o noivo aparecer, possamos estar prontos. Então ele vem de maneira pessoal, ele vem de maneira visível e ele vem também de maneira surpresa. Sua vinda será surpresa, porque ninguém sabe o dia e nem a hora, de acordo com o próprio Mateus. Mateus capítulo 24, verso 30, olha que interessante. Vamos ler? Mateus capítulo 24, irmã Ana Marta, pode ler para nós? Mateus capítulo 24, verso 30. E aí depois a gente vai dar só uma pausazinha aqui depois desse texto para a gente conversar um pouquinho, tá certo? Mateus capítulo 24, verso 30. Irmã Ana Marta pode ler para nós, sim, se achou aí. Tá, do áudio da senhora tá fechado, irmã Ana Marta. Peraí. Ah, sim. Agora sim. Isso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. Jesus também virá de maneira majestosa. A segunda volta de Jesus não traz agora um Jesus como um bebê na barriga de uma virgem. Cristo não vem agora para doar a sua vida e experimentar um corpo como o nosso. Por mais que agora, consequência da sua morte, é que ele tem um corpo como o nosso, mas ele volta com um corpo glorificado. E Apocalipse capítulo 19 vai dizer que quando ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele volta de maneira majestosa, como a irmã Marta acabou de ler em Mateus capítulo 24, verso 30, ele vem com poder e grande glória. Então ele vem também acompanhado de uma vasta e inumerável multidão de anjos, como diz em Mateus capítulo 25, verso 31, e o próprio texto de Apocalipse, né? Milhares e milhares de anjos, miríades e miríades. Okay? Então sua vida não será secreta, como alguns falam por aí. Sua vida também não será silenciosa. A Bíblia compara a volta de Jesus como um relâmpago que corta o céu. A gente, quando está naquela época de chuva, né, de tempestade, barulhão de trovão, de relâmpago, quase treme as janelas das nossas casas, né? Então a volta de Jesus todo olho verá, será de maneira majestosa, será de maneira visível, não é? Nós não sabemos o dia e a hora de Jesus não será silenciosa. Todo ouvido também irá ouvir, né? Como eu disse, pois haverá, como diz Mateus capítulo 24, verso 31, haverá grande clangor de trombeta. Você imagina Jesus voltando? Eu não sei como que você pensa, né? Como será a volta de Jesus. Eu fico pensando aqui, eu gosto de tridimensionar os fatos bíblicos, os textos bíblicos. Eu imagino o anjo voando, dando rasante nesse céu, meu amigo, tocando trombeta para cima e para baixo. Você imagina, a gente olha para o céu, não consegue ver praticamente um espaço vazio no céu de tantos anjos, e no centro, Jesus coroado com poder e grande glória, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E lá do céu ele diz para os mortos: despertai, despertai, ó tu que dormes, e ressurgir. Nós, os vivos, seremos transformados, receberemos um corpo incorruptível e subiremos para morar com Jesus, para nunca mais se separar. Rapaz, a volta de Jesus será um barulho, será um acontecimento o qual nunca foi visto nessa terra. E você imagina como será isso? Eu fico imaginando e eu fico sonhando, ansiando por esse dia, não é? Então,
será, todo olho vai ver, não será de forma espiritual, será de forma visível e pessoal, será de maneira majestosa, poderosa. Ele não vem mais como bebê, mas ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele também não vem de forma silenciosa, ok? Então a gente conversou um pouquinho sobre como será esse momento da volta de Jesus, aspectos sobre como será a volta de Jesus. Eu não sei se você tem alguma dúvida sobre esses acontecimentos, como nós acabamos de ler na Bíblia, né? Não é a opinião do pastor, é o que a gente acabou de ler aí na palavra de Deus, sobre alguns acontecimentos. Pastor, além disso, tem mais coisas que irão acontecer, e se você quiser acrescentar, você, sobretudo aí os instrutores bíblicos, mesmo você que não seja um instrutor da Bíblia, mas que lembra, que já estudou e que leu a Bíblia, que quer acrescentar alguma coisa, pastor, isso também acontecerá na volta de Jesus, é o momento de você participar e colaborar aí também. Eu tenho aqui, pastor, sim, 2 adendos a fazer sim, em relação a 2 textos que nós lemos aqui. Sim, por favor. Primeiro é João, capítulo 14. Sim. A grande promessa feita pelo próprio Jesus, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Esse termo, moradas, chama a atenção. E quando Jesus fala que na casa de meu pai há muitas moradas, ele fala de residências mesmo. O que é? Tô vendo o negócio aqui da professora. Opa! Faz parte, é a mãe, é a família, é assim mesmo. É assim, é assim. Então, quando Jesus fala que na casa de meu pai há muitas moradas, ele fala de residências, ele fala de casas. Ele diz: eu vou preparar-vos lugar. Então, Jesus, quando subiu ao céu, se despedindo dos seus discípulos, ele fez essa promessa. Sim. Então, isso quer dizer que nós teremos casas no céu. Sim. Fica achando que você vai viver em cima de nuvens, voando com asinhas e auréolas brilhantes o tempo todo no céu, não. Tocando apinhas. Né? Você vai ter moradas lá, você vai ter como trabalhar lá no céu, você vai ter como cultivar no céu, plantar, cuidar dos animais. Vai ser algo fantástico. A diferença é que aqui na Terra a gente se cansa por trabalhar, lá no céu a gente não vai se cansar, porque lá não haverá pecado. Então, essa questão da morada, eu achei interessante a gente relatar aqui. A outra questão, também em relação a outro texto bíblico que nós lemos, de Apocalipse, capítulo 1. Sim. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, fazendo referência a Jesus. Sim. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Inclusive, quando o transpassaram. Sim, Esse legal. detalhe é interessante e talvez tenha surgido uma dúvida na cabeça aí de alguém. Sim. Que história é essa? Até quanto o transpassaram? Quando a Bíblia fala nisso, fala daqueles que mataram Jesus. Sim. Aqueles que levaram Jesus para a cruz. Então, essas pessoas que crucificaram Jesus, elas vão ter a oportunidade, não vou dizer privilégio, não. Eles vão ter a oportunidade de ressuscitar, ver Jesus voltar em glória, e eu não digo privilégio porque eles, infelizmente, não vão herdar a vida eterna e logo depois eles vão morrer novamente. Isso mesmo, então, muito. Passaram exatamente essas pessoas que mataram, que crucificaram Jesus. Muito bom colocado, é importante, né? Daniel, capítulo 12, verso 2, eu quero ler que ratifica, confirma isso aí que você acabou de falar, que está em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Daniel, capítulo 12, verso 2, como assim? Onde está dizendo que alguns vão ressuscitar pouco antes da volta de Jesus, só para ver Jesus voltar, para comprovar que ele realmente era Jesus, é o Messias, o Cristo prometido. Daniel capítulo 12, verso 2 diz assim, multidões do que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, para desprezo eterno.
Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Daniel capítulo 12, verso 2. Está dizendo que pouco antes da volta de Jesus, ressuscitarão os mortos em Cristo, todos os que morreram em Cristo, ok? Selados em Cristo, e alguns que vão ressuscitar para o desprezo eterno, ok? Para o desprezo eterno. Aqui é no contexto ainda dessa ressurreição aí, pouco antes da volta de Jesus. Aí lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7, fala quem é esse povo que vai ressuscitar para o desprezo eterno, para a vergonha eterna, não é? Além daqueles que vão ressuscitar na segunda ressurreição pós-milênio. Mas aqui é um contexto específico sobre pouco antes da volta de Jesus, e esses vão ressuscitar para confirmar aquele que vocês mataram era o Messias. Irmão Revelino. Pastor, só a nível de curiosidade, eu fico imaginando quão triste vai ser para essas pessoas, né? Para a gente ficar imaginando a nossa morte é uma coisa terrível, né? Um dia isso vai acontecer para a gente, né? Se morrer uma vez já é ruim, imagine morrer 3 vezes, porque eles morreram, nascem na ressurreição de Cristo, ressuscitam melhor, né? Morrem de novo e vão ressuscitar na última ressurreição, que é a do juízo, e vão morrer 3 vezes. Morrer 3 vezes. Exatamente. E a última vez vai morrer para sempre, né? Eternamente. Para sempre, né? Tiago. Sim. Vamos lá. Mas, assim, eu acredito, né? A volta de Jesus vai ser literal, vai ser visível, vai ser audível, vai ser de surpresa, vai ser gloriosa, majestosa. Mas nós temos um texto na Bíblia que parece dar a entender outra coisa, né? Nós encontramos lá em Mateus capítulo 24, a partir do verso 38, um texto em que parece dizer outra coisa. E a gente também precisa falar um pouquinho sobre esse tema, porque, na verdade, nós temos muitos irmãos que defendem essa questão do arrebatamento secreto com base nesses versos que nós vamos ler agora aqui. Aprenderam aqui, assim, eu vou ler né? agora aqui, né? Acho que é importante a gente tirar também essa dúvida aí. Importantíssimo, por favor, pastor. A partir do verso 38 vem dizendo assim, ó: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Sim. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. E o verso 42 diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Principalmente os versos 40 e 41 dão a entender, ou podem nos levar a entender, que a volta de Jesus, então, vai ser secreta. Uhum. Só que, na verdade, se nós olharmos bem para o texto aqui, o texto não está falando de algo secreto, o texto está falando de algo inesperado, que é algo bem diferente. Na verdade, nós precisamos analisar os textos dentro do seu contexto. E quando Jesus ele fala sobre um será levado, outro deixado, será tomada e levada, ele está falando num contexto do dilúvio. Uhum. E aqui no dilúvio, o que nós podemos ver é que o dilúvio ele não foi secreto. O dilúvio ele foi inesperado. Exatamente. Certo? Enquanto Noé estava pregando aquelas tábuas, e a gente sabe que enquanto Noé construía a arca, ele também pregava, isso fez do dilúvio não um evento secreto, mas fez do dilúvio um evento inesperado. Eles não imaginavam, mas fechou-se a porta e eles ficaram do lado de fora. E aí, quando a gente chega no verso 40, a gente vê que o texto é uma continuação do texto anterior. Porque diz, então 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado e tal. Ou seja, Jesus ele está falando de ser tomado e deixado num contexto do dilúvio, um evento que não era secreto, um evento que foi inesperado. Quando a gente olha para o verso 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Pronto. Mais uma vez aqui, o foco não é no secreto, o foco aqui é no inesperado.
E tem uma outra questão que a gente sempre precisa se atentar, é o seguinte: em caso de textos difíceis da Bíblia, e esse texto aqui é um texto difícil, a gente não pode julgar os textos fáceis com base no difícil. A gente precisa julgar o difícil com base nos fáceis. Isso é uma regra de hermenêutica, é uma regra de interpretação da Bíblia. A gente não pode pegar um texto que pode ser contraditório, esquecer todos os textos que são claros em relação a isso e fazer desse texto um pouco mais complexo a base da nossa doutrina. A crença, exatamente. O que nós precisamos é pegar todos os outros textos que falam sobre a volta de Jesus. E a gente já viu alguns. A Bíblia fala em algum momento que a volta vai ser secreta? Não. Vai ser audível, visível, gloriosa, todo olho verá e etc. Como um relâmpago, com milhares e milhares de anjos, milhões e milhões. Ou seja, a gente não pode pegar todos esses textos e falar assim, não, esses textos aqui não valem nada, joga no lixo. E aí construir toda uma doutrina com base num texto que, na verdade, não está falando de um evento secreto, está falando de algo inesperado. A volta de Jesus, ela não vai ser secreta. Todo olho verá, vai ficar claro para todo mundo. A Bíblia é muito Agora, clara com isso. vai ser inesperado. Isso sim. Pastor Enéas. Muito bom, muito bom. Pastor Enéas. Oi? A sua colocação aí, Pastor Enéas, Pastor Tiago, todos, a sua colocação, Pastor Enéas, foi muito importante, porque quando fala-se a volta de Jesus aqui, fala-se, é feita uma comparação com o dilúvio, como você muito bem colocou. E, como foi muito bem colocado, o dilúvio não foi secreto. Só que tem um outro detalhe importante aqui. Quando a doutrina do arrebatamento secreto trata da questão do arrebatamento em si, usa dois verbos. Essa doutrina usa dois verbos. O verbo deixar e o verbo levar. A doutrina do arrebatamento secreto diz que os deixados são os deixados para trás, os deixados são os perdidos. E os elevados para o céu de forma secreta são os salvos. Só que no contexto de Noé foi diferente. Inclusive no versículo 39 fala que veio o dilúvio e os levou. Levou quem? Os ímpios. Então, no contexto de Noé, há uma inversão aí do contexto verbal. Repito, para a doutrina do arrebatamento, deixados são os perdidos. Na doutrina bíblica, no contexto do dilúvio, os deixados não foram os perdidos. Os deixados vivos foram os salvos, no caso Noé e a família. E os ímpios é que foram levados para a morte. Então, se compararmos essa questão que o pastor Enéas mencionou, o dilúvio não ter sido um evento secreto, e considerarmos também esses dois verbos, tudo isso acaba jogando por terra toda a doutrina do arrebatamento secreto, baseada em Mateus capítulo 24. Muito bom, okay. Sensacional, sensacional. Mas alguém gostaria de contribuir? A gente vai partir agora aqui para o nosso... Pastor, sim. Bom, Júnior. Eu tenho uma dúvida, não sei se é de mais alguém, lá em Lucas 23, 42 e 43. Lucas 23... 42 e 43. Então, aí lá fala, no 42, e acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, o ladrão já tinha se arrependido, Jesus salvou ele e ele sabia que Jesus ia voltar em algum momento. Aí na sequência Jesus fala, em verdade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Isso soa meio contraditório, né? Mas, ou seja, o ladrão Jesus tomou o ladrão como fez com Enoque, ou quando ele morreu, ele ia acordar já no paraíso? Engraçado que há pouco tempo atrás eu dei um estudo bíblico sobre essa questão. Assim, a gente ainda vai falar sobre esse assunto. Sim, sim. Esse assunto a gente vai abordar na questão
quando falarmos sobre o que acontece com a morte, né? Sim. Então, eu não sei se eu respondo. Tem o pastor Tiago aí. Até porque essa pergunta, no estudo, no contexto do estudo sobre a morte, é talvez uma das perguntas mais importantes nesse contexto. Então vamos aguardar. Nesse contexto. Eu acho melhor deixar com gostinho de sim. Quero mais. É importante. Quero mais. É Pastor, importante. posso só dar uma dica para quem a gente estava falando sobre esse assunto de arrebatamento? Quem tiver um interesse, eu assisti esse vídeo do Dr. Rodrigo Silva falando sobre arrebatamento secreto e é assim extremamente interessante porque ele dá uma explicação assim tremenda sobre isso. Inclusive essa situação que você falou aí, Eduardo. Podem pesquisar lá no YouTube, eu também já assisti, é bem legal. É bem legal. Muito bom. Vamos lá? Deixa eu partir aqui colocar aqui a tela, compartilhar com vocês aqui, e a gente já está encerrando mesmo. Vamos lá. Então, nós lemos aí alguns textos bíblicos, foi boa essa nossa discussão, então, para resumir aí, ele virá. Olha que imagem, né? A gente olha uma imagem dessa, caramba, que coisa... tudo pálido, tudo ideia, tudo só uma visão pálida do que será verdadeiramente. Mas ele virá de modo pessoal, virá de maneira visível, virá de surpresa no sentido de ser inesperado, nós não sabemos nem o dia nem a hora, e ele virá também com toda a sua majestade, com poder e grande glória, como nós acabamos de aprender, ok? Mas qual é o propósito do retorno de Jesus? Jesus virá para quê, exatamente? Para que ele vem aqui? E aí a gente vai mergulhar um pouquinho no texto bíblico que fala sobre esta temática, ok? Então vamos ler aí Mateus capítulo 16, verso 27. Irmão Marcos, pode ler para a gente? Não me lembro se tem outro irmão Marcos aqui, mas é o irmão Marcos. Não sei se só tem ele, irmão Marcos que está de óculos, atrás tem uma escrivaninha meio azul, é ele. Irmão Marcos capítulo 16, Mateus verso 27. Para que Jesus virá? Qual é o propósito do retorno de Jesus aqui? Vamos ler aí. Sou eu mesmo? Isso aí. Estou te vendo aqui. Marcos capítulo... Marcos não, Mateus. Mateus 16, 27. Marcos é o seu nome que está aí. Mateus capítulo 16, verso 27. E a gente vai ler esse texto. Depois vamos ler mais um texto e vamos citar outros textos para que você possa, quiser anotar e marcar na sua Bíblia. Mas acho que a gente vai... Mateus 16, 27. 27. Exatamente. Lê para nós. Pois o Filho do Homem virá à glória do seu Pai, com os seus anjos, e recompensará cada um de acordo com o que fez. Então, olha aí, ó. Primeira coisa. Ele vem para dar a recompensa a cada um. E o irmão Marcos acabou de ler que ele vem para retribuir a cada um conforme as suas obras. Nós não podemos fugir disso. Seremos salvos por obras, então, pastor? Não é isso, ok? Obviamente, somos salvos pela graça, mas uma vida que está conectada com Cristo, que aceitou a sua graça, logicamente demonstra a graça na sua vida através de ações de misericórdia, né? A Bíblia diz em Mateus ainda que quando Jesus voltar, ele vai dizer assim, ó, uns vão ficar à minha direita e outros vão ficar à minha esquerda, né? Os salvos, ele dirá, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, e estava nu e me deu roupa para vestir, estive enfermo e foste me visitar, não é? E aí os salvos vão perguntar assim, mas Senhor, quando que nós fizemos isso? Sabe o que isso demonstra? Isso demonstra que os salvos em Cristo Jesus têm compreensão clara de que as obras que eles
produziram ao longo da sua caminhada cristã não advém de suas próprias forças e natureza. Foi operada pelo poder do Espírito Santo que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Os salvos com humildade diz: mas quando nós fizemos isso, Pai, para o Senhor? Porque os salvos têm uma característica, eles são humildes e reconhecem que os méritos são de Cristo. Deus ele vai retribuir as nossas escolhas. Se aceitamos a Jesus como nosso Salvador, mas não somente como nosso Salvador, mas também o senhorio dele em nossa vida. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, ele também nos orienta a aceitar também o seu senhorio em nossa vida. A partir de agora, então, não é mais o que eu acho, é o que Deus quer. Não é mais o que eu penso em fazer, mas o que ele pensa, o que é melhor para mim. Então, primeiro, ele vem para dar recompensa a cada um. Na volta de Jesus, não haverá 3 povos, haverá somente 2 grupos de pessoas. Aqueles que estarão ao lado de Jesus para morar com ele eternamente e aqueles que serão, infelizmente, serão lançados no lago de fogo e enxofre para morrer eternamente. Lá em Isaías capítulo 25, verso 9, eu só vou citar para vocês, e diz, né, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. Isso vai ser o que os salvos vão dizer. Eis o nosso Deus a quais nós aguardávamos, ele nos salvará. Este é o Senhor a quem guardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Já os perdidos, a Bíblia diz que se esconderão e pedirão a morte, dizendo aos montes e aos rochedos. 6 de Apocalipse, verso 16, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Então, pergunta que eu faço diante desses textos que nós acabamos de ler. Mateus capítulo 16, verso 27, Isaías capítulo 25, verso 9, Apocalipse capítulo 6, verso 16. Em qual grupo você gostará de estar? Em qual grupo você estará? Naqueles que vai levantar a cabeça e vai dizer, eis o nosso Deus, a qual nós aguardávamos e vamos exultar na salvação dele? Ou você estará, uma pergunta que você precisa responder para Deus, ou você estará naquele grupo, cai sobre nós os rochedos, as pedras, e nos esconde da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, né? Meu desejo é que você possa cada dia escolher Jesus, eu possa escolher Jesus todos os dias como Salvador e guia, né, da nossa vida. Nós estamos tendo este privilégio. Ele também vem com outro propósito. E aí, queria convidar capítulo 1, capítulo 21, verso 4. E aí queria, vamos ver aqui, convidar a irmã Maria Tereza para ler, texto muito conhecido. Irmã Maria Tereza, para nós, capítulo 21 de Apocalipse, verso 4, ok? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus vem e ele vem para acabar com o pecado e ele vem para acabar também com a morte. Ele vem para nos dar recompensa de acordo com a sua graça, misericórdia, bondade, justiça, e ele vem também para acabar com o pecado e ele vem também para acabar com a morte, irmãos. A morte será o último inimigo a ser destruído. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, se você quiser ler, fala sobre isso também. Isso acontecerá na volta de Jesus, ok? Onde se cumprirá a profecia que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 54 ao verso 56, texto muito conhecido. Tragada foi a morte pela vitória. E podemos dizer, junto com Jesus e com os anjos, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A morte é o resultado do pecado, nós sabemos, irmão. O salário do pecado é a morte. O pecado é o causador da morte, né? Mas quando Jesus voltar, ele colocará um ponto final na história do pecado e na história da morte. O profeta João disse, né? Capítulo 21, verso 4.
Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e nunca mais haverá morte, não haverá tristeza, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E como eu anseio por este dia. Como eu anseio por este dia. Anseio no dia em que nós não teremos mais, como disse no início aí do estudo, anseio o dia que nós não precisaremos mais sepultar os nossos queridos irmãos, não é? Ele mesmo disse, né? Eis que venho sem demora, não é? Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 7. Eu amo esse capítulo, capítulo 22, verso 7. Ele encerra, olha como é que Jesus encerra o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. João escreve as últimas palavras do Cordeiro, né? As últimas palavras reveladas pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que virá para buscar a tua igreja. Últimas palavras de Jesus, capítulo 22, verso 7. Ele diz: eis que venho sem demora, e bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E para ficar bem claro, Jesus ainda repetiu no capítulo 22, verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E para não haver mais nenhuma dúvida, para deixar mais claro ainda, capítulo 22 de Apocalipse, verso 20. Jesus, mais uma vez e novamente diz: certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Eu encerro esse estudo, irmãos, nesta noite dizendo: Jesus virá outra vez, Ele virá para nos buscar, e Ele não tardará, Ele mesmo prometeu: venho sem demora, eis que venho sem demora. Jesus está voltando, eu creio, irmãos. Talvez você possa pensar: pastor, mas por que é que Jesus não voltou? Olha quanto sofrimento, olha quanta tristeza, olha quanta separação. Por que ele não vem logo? Por que ele ainda não veio? Sabe o que eu fico pensando? Eu louvo, pode parecer um pouco egoísmo da parte aqui do pastor, mas eu fico pensando que se Jesus tivesse voltado em 2003, eu estaria perdido, irmãos. E eu louvo o nome do Senhor, porque Jesus não voltou em 2003. Ele me esperou, Ele me aguardou, e eu pude encontrá-lo, pude ser batizado, pude aceitá-lo como meu salvador pessoal. E se Ele tivesse voltado em 2003, em 2002, estaria eternamente perdido. Que bom que Jesus esperou a mim e a você. O apóstolo Pedro vai dizer que Ele não retarda a sua promessa, antes Ele é paciente, benigno, não querendo que todos se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. É possível que Jesus não voltou ainda por causa de um parente seu. É possível que Jesus não voltou ainda por causa de algum de nós que estamos aqui assistindo hoje essa aula. É possível que Jesus ainda não tenha voltado por causa de um amigo de trabalho. Jesus não retarda a sua promessa. Antes, Ele é paciente e benigno. Ele está aguardando para que outros filhos ouçam a sua voz, reconheçam a sua voz, reconheçam que Ele é o seu pastor, aceite Ele como seu salvador, e não somente isso, mas também como o Senhor da sua vida. Jesus virá outra vez, irmãos. E eu queria que Ele viesse agora. Eu queria que Ele viesse agora. Tenho tantos sonhos. Tenho tantos sonhos, irmãos. Tantos sonhos, mas seria tão bom. Seria tão bom que esse estudo pudesse ser interrompido agora, sabe? E a gente aqui conversando, olhando no olho do outro e emocionado. Seria bom, irmãos, que a gente pudesse ouvir um barulho como um relâmpago que sai do Oriente e se posta no Ocidente. E eu escutasse daqui de Campo Grande, você escutasse da onde você está agora, e a gente parasse tudo que está fazendo e saísse correndo para a rua, e quando olhasse para o céu está tomado de anjos, tocando trombeta para todos os lados. É Jesus voltando, irmãos, é uma nuvenzinha pequena aparecendo lá longe, e daqui a pouco se aproxima Jesus no seu trono. Irmãos, eu me emociono com isso, irmãos. Me emociono com isso. Jesus tem que voltar. Jesus tem que voltar. E Ele vai voltar para nos buscar. Ele virá para buscar você e a sua família. Você não pode ficar de fora desse dia, dessa festa. Ele prometeu: vou preparar-vos um lugar.
Voltará para o seu lugar. E eu voltarei. Voltarei para você, irmã Ana Marta. Voltarei para você, irmão Marcos. Irmã Maria Tereza, irmão Evelino, irmão Eduardo, sua família. Pastor Enéas, irmã Thaisa. Jesus virá para você. Ele vem para recompensar você, vem para te dar a coroa de vida. Amém, pastor. Ele vem para ressuscitar aqueles que já morreram em Cristo, seu amigo que morreu em Cristo, seu parente que morreu em Cristo. Talvez um membro da igreja que você sente saudade, um parente. E ele vem para poder te dar uma coroa de vida eterna. Não haverá mais morte, não haverá mais velhice, não haverá mais doença. Nós não vamos precisar mais fazer curativo, trocar interruptor, nós não cansaremos mais, nós não precisaremos mais ir para a cozinha ficar preparando comida. Jesus vem para dar fim a toda a consequência do pecado, irmãos. Eu anseio por esse dia, anseio o dia em que irei abraçá-lo, anseio o dia em que irei poder receber meu filho de volta que eu perdi, anseio o dia que irei receber meu avô, a minha avó que enterrei sexta-feira. Jesus virá, ele virá. E eu espero que quando ele voltar, possamos ter o privilégio de ter um estudo bíblico no céu e poder juntos sentar ali com o Senhor Jesus e poder ouvir da própria boca de Jesus as belezas que envolveram o plano da redenção e toda a eternidade e tudo que foi feito para nos salvar. Irmãos, Deus abençoe a cada um de nós. Deus abençoe a cada um de nós. Nenhum poder prevalece diante do poder de Cristo. Por mais pandemia que venha, por mais império que aconteça, no final das contas, o poder de Jesus prevalecerá. Todos os reis deste mundo irão colocar as suas coroas aos pés dele. O próprio Satanás, nos últimos, mesmo não havendo mais chance para ele de salvação, mas ele reconhecerá que aquele Cordeiro de Deus é justo, real, poderoso, reconhecerá e se dobrará. Toda a carne, todo o ser se dobrará diante de Jesus, aos pés de Jesus. Que possamos estar nesse grande dia que Jesus tem preparado para mim e para você. Eu quero orar contigo antes da gente falar um pouquinho aí e dar um tchau, tá bom? Quero orar com você. Deus abençoe você. Feche os olhos. Se você estiver aí com a sua família, pertinho da sua família. Se não tiver, se conecte com eles mentalmente, espiritualmente. Talvez um filho que está afastado, talvez um parente que você gostaria que estivesse no caminho do Senhor agora. É hora de interceder por eles também. Vamos orar. Paizinho querido, louvado seja o teu santo nome. Porque o Senhor virá outra vez a esse mundo, mas virá com poder e grande glória. Virá de forma visível, todo olho verá. Virá de forma audível, todo ouvido escutará. O Senhor virá para recompensar aqueles que decidiram aceitar a tua graça e viver de acordo com o seu senhorio, Pai. O Senhor também vem para buscar até aqueles que te aceitaram como Salvador pessoal na sua vida no leito de morte. O Senhor virá para acabar com a morte e com o pecado. O Senhor virá para inaugurar uma vida eterna ao teu lado, Senhor. O Senhor ressuscitará aqueles que já morreram em Cristo. O Senhor dará uma frase de vitória lá do céu e dirá: despertai, ó tu que dorme, ressurgir de mortos em Cristo ressuscitarão. Iremos poder reencontrar os nossos queridos, Senhor. Mais do que isso, iremos ser levados pelo nosso anjo, Senhor, até o encontro com o Senhor nos ares. Iremos poder te abraçar, Senhor. Iremos poder tocar nas suas mãos e ver as feridas pelas quais o Senhor foi ferido por causa do nosso pecado. Iremos lembrar, Senhor, de quantas vezes o Senhor nos protegeu, nos livrou, nos guardou e nos deu oportunidades para te aceitar como Salvador pessoal. O céu será uma festa, Senhor. O céu será alegria. O céu será a eternidade, será uma eterna alegria ao teu lado. Deus, não deixa que seus filhos, cada um de nós e nossos familiares, fique de fora dessa festa. Eu oro por aqueles que estão afastados, talvez alguns familiares nossos que precisam ser alcançados pelo Senhor, alcance eles. Alguns que estão estudando a Bíblia conosco aqui, que ainda não tomaram a decisão ao seu lado, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar trabalhando no coração desse teu filho, dessa tua filha, para que em breve possam descer as águas batismais, sim, Senhor, porque aquele que crê e for batizado, esse será salvo, para que ele possa ser selado pelo Senhor, para que seja preparado para se encontrar com o Senhor quando o Senhor voltar. Nos dê a tua paz.
Nos prepare para se encontrar com o Senhor. Salve-nos para o teu reino, Senhor. Te oramos pedindo perdão pelos nossos pecados. Obrigado pelo estudo de hoje. Nos abençoe. Te oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus seja louvado pelo estudo de hoje, irmãos. Amém. Deus abençoe você, abençoe sua vida, sua família. Falei para vocês, desculpe aí, eu me emociono mesmo com a volta de Jesus, com esse tema. Deus seja louvado por isso. Vamos junto aí. Foi uma bênção poder compartilhar desse tema com você, com a sua família. Sempre bom poder estar aqui com vocês, viu? Um beijo no coração. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, pode fazer. E é o momento da gente também aí dar um tchauzinho aí, ouvir a voz de cada um. Pastor? Parabéns pelo estudo, pastor. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Tamo junto. Quero fazer um acréscimo. Sim, por favor. Nem haveria necessidade, porque tudo que foi dito aqui já foi suficiente para nós termos a certeza de que Jesus vai voltar. Sim. Enquanto você falava, isso aqui é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo é só para reforçar que o que você disse foi do coração, que deu vontade de sair daqui na hora que você estava falando e olhar para o céu para ver se Jesus estava voltando. Isso aí é para ter a certeza de que nós sentimos que você realmente sentiu o que estava falando. Amém. Deus seja louvado. Isso foi muito importante. Só quero deixar para os nossos amigos 2 textos bíblicos. Por favor. Se vocês gostam de anotar, Uhum. Depois de terminar a classe, seria bom que vocês lessem. Além de Mateus capítulo 24, que nós indicamos no começo, que fala dos sinais da volta de Jesus, tem 2 trechos aí que são importantes, porque há muitas dúvidas a respeito. O primeiro está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vou repetir para quem está anotando. Muito bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Talvez alguém possa perguntar assim: e se eu morrer antes de Jesus voltar? Ou, e aqueles meus queridos que aceitaram Jesus, que tiveram uma vida com Cristo, que morreram? O que vai acontecer comigo se eu morrer antes de Jesus, e aqueles que já morreram em Cristo, o que vai acontecer com eles? 1 Tessalonicenses 4,16 explica. Aí diz que os mortos fiéis a Jesus ressuscitarão. Né? Então, isso é importante a gente ter essa certeza. Amém. Então, esse texto é importante. E o segundo texto, para encerrar aqui a minha fala, é Apocalipse, capítulo 6. Anotem aí. Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 ao versículo 17. Aí já é um alerta para todos nós. Fala o que ocorrerá com os vivos que não aceitarem Jesus, que não se prepararem para a volta de Jesus. São 2 lados, né? Sim, sim. Os salvos, que vão ressuscitar transformados e vão subir para o céu com Jesus. Os vivos, salvos, que vão também subir para o céu com Jesus. E, infelizmente, haverá o grupo dos infiéis, aqueles que não se prepararam, que não aceitaram Jesus, que viveram de forma mundana, aí, de qualquer maneira, até debochando de Cristo, debochando do Evangelho, debochando da verdade. Infelizmente, esses vão sofrer aí com a crise final, né? Antes da volta de Jesus. Então, acho importante fechar com esses 2 textos bíblicos aí. Amém. Muito bom. Muito obrigado. Foi bom você ter citado esses textos para que o povo possa compreender melhor tudo aquilo que a gente explanou aqui hoje, né? Uma benção. Privilégio poder ter estado com vocês aqui. Amém. Boa noite a todos. Irmã Cristina, e depois o irmão Evaldo, pode falar, esse é o momento. Consegui falar, né? Mas, assim, agradecer ao Espírito Santo de Deus pela graça, porque eu entendo que não é por nossa vontade,
É o Espírito Santo de Deus que nos convence e nos ama tanto para nós termos ânimo para estudar a sua palavra. Amém. Termos ânimos para encher o nosso coração e pregar com o nosso testemunho. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estudar a palavra de Deus, eu sinto a misericórdia de Deus em minha vida. Amém, irmã. Amém. Deus seja louvado. Para estar vivendo esse momento, quero também parabenizar por todos que estão aqui, mas nem é mérito nosso, né? Diz que até vantagem nós adorarmos ao Senhor no meio de nós mesmos, mas o Espírito Santo que está em nós. Então, assim, isso tudo muito lindo. Não tem como a gente não se emocionar por gratidão. A gente sabe, eu sei de onde Deus também me tirou. Uhum. Então, sou grata por essa oportunidade. E fico constrangida, porque ainda falta muito para retribuir em amor tudo aquilo que o Senhor faz por mim. E graças a essa esperança que faz com que a gente tenha paciência de esperar o tempo da nossa família, das pessoas que nós amamos, para estar com essa visão desse Deus tão maravilhoso que está aí desesperado, querendo nos salvar a cada dia. Sabe? Verdade, irmã. Muito bom poder te ouvir, irmã Cristina. Deus seja louvado pela sua vida. Irmão Evaldo. Não, pastor, eu só dei tchauzinho, boa noite a todos. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade aí, tá? Deus abençoe. Uma benção ter estado com vocês aqui. Gente, olha só. Eu vou dar uma dica para vocês. Marcos, Thaisa, o Carlos, vocês que estão estudando a Bíblia agora, colhem no cangote do seu instrutor bíblico. Aluguem o instrutor bíblico fazendo perguntas. Isso aí é legal, porque Cristina falando aí de forma emocionada me lembrou o tempo em que ela grudou aqui no nosso cangote, no bom sentido. Era muita pergunta. Ficava horas e horas ao telefone, naquela época não tinha WhatsApp, horas e horas ao telefone, fazendo 1000 perguntas. Então, valeu, Cristina. Mas, façam a mesma coisa com os instrutores bíblicos de vocês, hein? Tem uma coisa que eu Coitada da Beth! Tem uma coisa que eu sempre falo quando falo sobre a volta de Jesus, que é tremendo. Isso impacta a minha vida e eu espero que impacte a sua também. É que a volta de Jesus é o evento mais importante da história. A volta de Jesus vai ser o evento mais extraordinário, mais importante. Vai ser algo indescritível. Nós podemos imaginar ou tentar imaginar, mas vai ser muito pequeno diante da realidade. E nós não podemos permitir que nada daqui de baixo, das coisas aqui de baixo, tirem o nosso foco das coisas lá de cima, sabe? A gente não pode parar de olhar para cima. Nós, às vezes, com o nosso dia a dia, às vezes com os nossos afazeres, as nossas ocupações, nós somos constantemente tentados a tirar os nossos olhos do que realmente é importante. E, infelizmente, às vezes, nós paramos de olhar para cima e começamos a olhar para o lado. E aí, naquele grande dia da volta de Jesus, nesse dia que vai ser extraordinário, sensacional, o mais importante da história, tudo aquilo que a gente valorizou e fez com que a gente deixasse Deus de lado, tudo isso não vai fazer mais nenhum sentido, não vai ter mais nenhuma importância. Verdade. E vai ser lá naquele grande dia onde nós vamos pensar, eu teria que agir diferente, eu poderia ter agido diferente e não agir. Então, olhar para a volta de Jesus tem que ser algo constante em nossa vida. Nós não podemos perder de vista esse grande momento. Jesus está voltando e hoje, não é amanhã, hoje é o dia onde nós precisamos estar preparados para subir com Ele. E que nada, absolutamente nada, tire de nós o foco daquilo que realmente é importante. Nada vai valer a pena. No dia da volta de Jesus, nada que nós tenhamos nos empenhado aqui embaixo vai valer a pena diante daquilo que nós vamos receber por ocasião da volta de Jesus. Amém. Amém. Tiago, oi. Tiago, vou fazer uma declaração bombástica agora. Passa aí. Bombástica. Não aguardem a volta de Jesus. É bombástico isso. Parece ser contraditório em tudo que foi dito.
Não aguardem a volta de Jesus. Se preparem para a volta de Jesus. Viva hoje, como se Jesus voltasse hoje, daqui a algum tempo. Porque quando a gente aguarda, a gente cansa e às vezes até desiste da jornada. Mas quando a gente se prepara, a gente vive a volta de Jesus a cada dia, a gente não desiste. Vigiai, né? Vigiai. Sonha, isso alimenta esse sonho cada vez mais. Então, Amém. Não aguardem, vivam, Amém. Se preparem para a volta de Jesus. Amém, amém. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Uma benção, irmão. Tá tão bom estar aqui com vocês, estou querendo nem sair. Não querendo nem sair aqui. Isso tudo foi maravilhoso. Muito bom poder falar sobre a volta de Jesus e saber que a palavra dele ela é realmente viva, real, fala conosco. Isso é tremendo. Só Deus tem poder para isso, né? Só o Senhor tem poder para isso. Deus seja louvado. Amém. Mas uma benção poder estar com vocês aí. Quinta-feira a gente está junto de novo, em nome de Jesus. Amém. E vamos aí mergulhar. Só uma luta para a irmã Valéria. Entrou agora há pouco. Sim, mas sim. É um prazer, viu, irmã, a senhora ter chegado aqui. Estamos no finalzinho, mas semana que vem vai ter mais. Foi uma benção. O estudo está sendo gravado aqui, vai ser compartilhado aí. Depois vocês podem compartilhar com a irmã Valéria aí para ela ter acesso. Amém. Isso, com certeza. Tá bom? Deus abençoe a cada um, irmãos. Fiquem com Deus. Boa noite.